Então, ó, para quem está chegando agora, acabou de entrar, como eu falei para vocês, nós vamos fazer a correção, terminar, né, de fazer a correção do caderno de atividade, né, sobre transformações físicas e químicas. Então, vamos lá para a nossa página 25, que a gente vai começar a corrigir a partir do exercício número 8, tá? Vamos fechar os microfones, por gentileza. Vamos lá então. Para cada reação química representada a seguir, identifique a substância inicial, que são os reagentes, e a substância final, que são os produtos. Na aula passada, nós fizemos um exercício muito parecido com esse, em que ele dava as reações químicas e a gente tinha que identificar quem eram os reagentes e quem eram os produtos. Como eu venho falando para vocês, os reagentes são sempre aqueles que ficam antes da setinha, ou seja, à esquerda da nossa seta. E os produtos são aqueles que ficam à direita da nossa setinha, tá? E aí, baseado nesse conceitinho aí, vamos lá. Na letra A, ele fala sobre a decomposição da água. Então, ó, inicialmente nós temos aqui a molécula de água e posteriormente nós temos o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, quem é o meu produto e quem é o meu reagente? O meu reagente é quem fica à esquerda da setinha. Então, o meu reagente será a água. Joia? Já os meus produtos é quem fica à direita da minha setinha. Então, será o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Ok? Então, ó, meus reagentes, no caso aqui é um só reagente, né, que é a água, e os meus produtos, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Joia? Bom, na letra B, ele fala sobre a formação do dióxido de carbono. Então, a gente tem aqui, ó, o carbono se juntando com o gás oxigênio, dando origem aí ao dióxido de carbono ou só gás carbônico, como a gente conhece. Então, quem é o meu produto? Quem é o meu reagente? Meu produto é quem fica à esquerda da minha setinha. Então, ó, quem é o meu produto lá? Carbono e o gás oxigênio. Quem é o meu produto? Perdão, gente. Quem é o meu reagente? Carbono e o gás oxigênio. Quem é o meu produto? Dióxido de carbono. Então, aqui na letra B, a gente já tem o contrário, né? Nós temos aqui dois reagentes e apenas um produto, tá? Então, os meus reagentes, carbono e o gás oxigênio, e o meu produto, o dióxido de carbono, que aqui no caso é um só, tá? Quem está perguntando aí é o caderno de atividade, página 25, tá? Começamos pelo exercício número 8. Beleza? Então, ó, para quem ficou perdido aí, na letra A, o nosso reagente é a água e os nossos produtos é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E na letra B, o meu reagente, os meus reagentes é o carbono e o gás oxigênio, e os meus produtos são o dióxido de carbono. Joia? Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão aqui? Alguém? Não? Então, beleza, vamos continuar lá. O número 9, ele fala assim: em relação ao sistema apresentado abaixo, considere que a esfera aí representa a esfera cinza, né? Representa o elemento químico hidrogênio, e a esfera vermelha, a bolinha vermelha, o elemento oxigênio. Então, nós temos aí, ó, dois sistemas. O sistema inicial, onde, pelo que ele me deu aí, representado, eu tenho moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, e molécula de hidrogênio, do gás hidrogênio. E no final, eu tenho aí, ó, se o vermelhinho significa oxigênio e o cinza significa hidrogênio, eu tenho no final aí moléculas de água, ó, uma, duas, três, quatro moléculas de água. Então, inicialmente, eu tenho moléculas de gás hidrogênio e moléculas de gás oxigênio, e no final eu tenho aí somente moléculas de água. E aí ele pergunta na letra A: o sistema inicial apresenta
uma substância ou uma mistura. E o sistema final? Misturas e substâncias foi a unidade que nós estudamos anteriormente. A gente viu que para a gente ter uma mistura, nós temos que ter mais que uma substância. Então, ó, no sistema inicial, nós temos mais que uma substância. Ó. Nós temos gás oxigênio e nós temos gás hidrogênio. Então, o sistema inicial, ele é uma mistura, tá? Já o sistema final, eu tenho apenas moléculas de água. Uma molécula de água, duas moléculas de água, três moléculas de água, quatro moléculas de água. Se eu tenho apenas uma única substância, então o sistema final, ele é uma substância, ok? Então, nós temos sistema inicial, nós temos uma mistura, ele é constituído por uma mistura, porque eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura de substâncias, e o sistema final é apenas uma substância, porque eu tenho apenas, ó, a molécula de água. Joinha? Na letra B, ele fala assim, ó, de acordo com a representação, indique as fórmulas químicas das substâncias representadas no sistema inicial e final. E aí eu já coloquei para vocês aqui escrito, ó, no sistema inicial, como eu falei para vocês, ó, eu tenho moléculas de oxigênio e moléculas de gás hidrogênio, né? Porque ele falou que as esferas, as bolinhas cinzas, são representadas pelo hidrogênio. Então, se eu tenho uma, duas bolinhas cinzas, eu tenho H2. E ele falou que as bolinhas, né, as esferas vermelhas, são representadas pelo oxigênio. Então, eu tenho uma, duas também. Então, ó, O2, ok? Então, no sistema inicial, eu tenho gás oxigênio e o gás hidrogênio, beleza? Já no sistema final, como a gente já falou também, nós temos aqui a molécula de água, né? Ó, se a esfera vermelha representa o oxigênio e o Hzinho, o hidrogênio, então nós temos H2, porque nós temos dois hidrogênios, H2O, tá? Então nós temos aqui a molécula de água. Joia? Então o sistema inicial, gás, hidrogênio e oxigênio, e o sistema final, nós temos aí o H2O, tá? Letra Tia Roberta, Oi, meu amor. você pode repetir a letra A? É porque travou na hora da explicação, na hora que você falou. Tá, vamos repetir lá então. Ele quer saber se o sistema inicial e o final representam uma substância ou uma mistura. Aí, ó, olhando aqui o sistema inicial, nós temos que a gente tem duas substâncias diferentes, né? Nós temos o oxigênio, representado aqui em vermelho, e nós temos o gás hidrogênio. Se nós temos mais de uma substância, nós temos aí uma mistura, tá? Então, o sistema inicial é uma mistura, porque nós temos mais de uma substância. Já o sistema final não é uma mistura, é apenas uma substância, porque nós só temos a molécula de água. Beleza? Beleza? Para quem perguntou? Tia, obrigada. De nada, meu bem. Ok. Ok, gente, vamos lá então. Na letra C, ele fala assim: ao comparar o sistema inicial, que é esse daqui, com o sistema final, percebemos que aconteceu uma transformação física ou uma transformação química. Justifique. Gente, nós já vimos pelo conceito que na transformação física, nós não temos alteração da composição da matéria. Então, a minha matéria inicial teria que ser igual à minha final. Entretanto, visivelmente eu vejo aqui que eu tenho no meu sistema inicial gás oxigênio e gás hidrogênio, e no final eu tenho molécula de água. Ou seja, a minha matéria final ela é diferente da minha inicial. Então, por isso, eu tenho uma transformação química, tá? Então, eu tenho uma transformação química porque a minha matéria final
ela é diferente da minha inicial. Então, eu tive alteração da composição da minha matéria, o que é característico das transformações químicas. Joia? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida nessa questão aqui? Professora, Oi, meu amor. Pode falar. pode justificar de novo? Travou na hora. Não entendi. Qual letra que você quer? A letra C, pode justificar de novo? Posso. A justificativa, meu bem, é que o sistema final, ele é diferente, a composição do sistema final, que é composto por moléculas de água, é diferente da composição do sistema inicial, que eu tenho gás oxigênio e gás hidrogênio. Como eu falei para vocês, vamos lembrar que nas transformações químicas eu tenho alteração da composição da minha matéria, ok? Por isso que é uma transformação química, tá? Para quem perguntou, joia? Obrigada. De nada, meu bem. Então vamos lá para o próximo exercício. Próximo exercício número 10, gente, é um caça-palavras. Então não vou ficar aqui repetindo com vocês. Eu coloquei aqui só para depois ir no vídeo para vocês, tá? Então aqui ele deu as palavras para vocês procurarem e aqui no caça-palavra tem todas elas, né? Para quem não conseguiu aí depois quando pegar o vídeo, vocês dão uma olhadinha e marquem aí, tá? Na número 11, fala assim: nosso organismo precisa digerir os alimentos que ingerimos para obter os nutrientes que podem ser usados por nossas células como fonte de energia. O processo de digestão começa na boca, com a ação dos dentes que cortam, amassam, rasgam e trituram os alimentos antes de serem engolidos. Durante seu trajeto, o alimento é movimentado por contrações dos músculos do tubo digestório, chamado de movimento peristáltico, e sofre a ação de várias enzimas. São elas que transformam os alimentos para que sejam aproveitados pelo nosso corpo na forma de energia ou como fonte para a produção de novas substâncias. É um textinho falando sobre digestão e aí ele fala assim, ó, de acordo com as informações do texto e os seus conhecimentos sobre o sistema digestório, marque V para alternativas verdadeiras e F para as alternativas que forem falsas. Então, na letra A, ele fala assim, ó, no processo de digestão dos alimentos, ocorrem transformações físicas e ocorrem transformações químicas. Verdadeiro. Por quê? Quando a gente corta somente o alimento, quando a gente mastiga o alimento, transformando ele em pedacinhos menores, a gente não tem alteração da composição do alimento. A gente continua tendo o mesmo alimento, entretanto, em pedaços menores. Mas quando o alimento ele é digerido por enzimas, ou seja, transformando-se em outras moléculas, aí sim nós temos transformações químicas. Então, no processo de digestão, nós temos tanto as transformações físicas, que a gente chama de digestão mecânica, é aquela que a gente não tem transformação da matéria, mas temos também a digestão química, que a gente tem alteração da composição da matéria, tá? Então, na letra A, tá verdadeira, é verdadeira. Pode colocar um Vzinho aí. Joia? Na letra B, ele fala assim: a mastigação pela ação dos dentes é um exemplo de transformação química que ocorre na boca. Gente, a mastigação pelos dentes, como eu acabei de falar para vocês, é uma transformação física, tá? Quando a gente mastiga o alimento, transformando ele em pedaços menores, a gente não está provocando uma alteração da composição da matéria. A gente apenas está transformando em pedaços menores, mas o alimento ele continua sendo o mesmo. Então, por isso a gente tem aí uma transformação física e não uma transformação química, tá? Então, a letra B, vocês podem colocar um Fzinho aí, falso, tá? Letra C. A conversão dos alimentos em energia caracteriza uma transformação física. Errado, ó.
Como que eu já posso observar? Se eu tenho alimento se transformando em energia, o meu produto final é diferente do meu inicial. Então, eu tenho aí uma transformação química, tá? Então, a letra C, a alternativa é falsa. Pode colocar um Fzinho aí, joia? E na letra D, ele fala assim, ó, além de armazenar os alimentos, o estômago realiza movimentos que provocam alterações na composição química deles, sobre a ação de enzimas presente no suco digestivo. Perfeito, tá? Então, a letra V aí. Então, ficou aí, ó, na letra A, verdadeiro. Na letra B, ficou falso. Na letra C, verdadeiro. E na letra D, verdadeiro também. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão aí? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? É um textinho que fala sobre digestão, a gente vai ver o processo de digestão ainda mais para frente, tá? Mas com esse textinho a gente já deu para dar uma noção aí do que acontece nesse processo. Então vamos lá, número 12. Na número 12 é um textinho que fala sobre fermentação. Então ele fala assim, na produção do pão, né? A fermentação é o processo responsável pela produção de inúmeros produtos que consumimos diariamente. Nesse produto, o mais conhecido é o pão. O pão cresce em virtude da presença do fermento. Normalmente, em massa de pães é adicionado o fermento biológico, que nada mais é do que uma espécie de fungo, né? Que é a levedura Saccharomyces cerevisiae. A levedura age sobre as moléculas do açúcar, que é a glicose, presente na farinha e produz o álcool, que é o etanol, e o gás carbônico. Durante o aquecimento da massa no forno, o processo de fermentação acelera e o álcool produzido evapora, tá? Por isso que podem ficar despreocupados que no processo final do pão, né, a gente não tem o álcool, porque nesse processo o álcool ele evapora, ele não fica na massa do pão. Então vamos lá. De acordo com as informações do texto e os seus conhecimentos sobre transformações da matéria, responda. Que tipo de transformação ocorre na produção do pão? Gente, a transformação que ocorre aí é a transformação química. Por que transformação química? Porque eu tenho alteração da minha composição. Eu tenho um pão inicial, né, uma massa de pão inicial, que tem uma textura, tem uma coloração, e no final, né, tem um cheiro, e no final tem um outro cheiro, uma outra textura, uma outra coloração, ou seja, mostrando evidências físicas de que houve reações químicas. Né? Então, se houve reações químicas, a gente tem aí uma transformação química acontecendo, ok? Na letra B, ele fala assim, ó, quais evidências físicas demonstram a ocorrência dessa transformação? Eu acabei de falar agora, né? Ó, mudança do cheiro, do odor, mudança da coloração, mudança da textura, né, da massa de pão inicial e da massa do pão final, né, depois que ele é assado, tá? Então, essas evidências aí vocês podem estar colocando na letra B. Alteração do odor, alteração da textura, alteração da coloração, tá? São todos indícios físicos que aconteceu uma transformação química no pão. Letra C. Qual seria a representação do processo de fermentação indicando os reagentes e os produtos? E aí eu já coloquei aqui para vocês, ó. Lá no texto, ele fala, ó, a levedura age sobre as moléculas de açúcar, que é a glicose, e produz aí o álcool, que é o etanol, e o gás carbônico. Então, a representação química, eu tenho aí, ó, glicose, dando origem ao álcool e ao gás carbônico. E ele pede para a gente identificar quem é o meu reagente e quem são os meus produtos. Então, ó, como eu já falei para vocês, sempre o meu reagente é aquele que fica à esquerda da minha setinha. Então, eu tenho aqui o meu reagente é a glicose, é o açúcar, ok? Posteriormente, nós temos os produtos. Depois da setinha, nós temos os produtos. Então, quem são os meus produtos nesse caso aqui do processo de fermentação? O álcool
e o gás carbônico. Joia? Então, eu tenho a glicose, o meu reagente, e o meu produto, o álcool, mais o gás carbônico. Beleza? Então, vamos lá, gente. Nessa questão aqui, alguém teve alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Ou a gente Tia, pode... Oi, você pode falar. pode, por favor, repetir a letra A? A letra A, na letra A ele quer saber se na formação do pão a gente tem uma transformação física ou uma transformação química e pede para a gente explicar a nossa resposta, ou seja, para a gente justificar. Então vamos lá. A gente tem aí uma transformação química, uma vez que a gente tem alteração da composição da minha matéria. Isso a gente consegue perceber pelos indícios físicos, né? Mudança da coloração, mudança da textura, mudança do odor, né? Do cheiro do pão, tá? Então todas essas daí são evidências físicas que a gente entende que houve reações químicas no pão para que ele se transformasse aí. Então, a gente tem uma transformação química. Joia? Para quem perguntou? Tá bom, tia, obrigada. De nada, meu bem. Mais alguém? Mais alguém? Não? Podemos continuar? Então, vamos lá. Na número 13, a gente tem uma tirinha e ele pede para a gente ler a tirinha e responder as questões. Então, a gente tem assim, ó. Como assim eu tenho que comer mais legumes? Aí ele fala, você precisa ter uma alimentação mais saudável. E aí ele responde, né? Batata frita conta? Letra A. Nessa tirinha, Freud, a raposa, orienta Sigmundo, o cachorro, a ter uma alimentação mais saudável. Levando em consideração as reações químicas que ocorrem nos organismos dos seres vivos, por que é necessário uma alimentação saudável, ou seja, uma alimentação equilibrada? Gente, todo alimento, a gente sempre fala isso, né? Tudo que a gente come vai influenciar no funcionamento do nosso organismo. Por isso que é essencial que a gente tenha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, porque esse tipo de alimentação também vai dar um funcionamento equilibrado, saudável para o nosso organismo, ok? Na letra B, ele fala assim, ó. Qual é a reação do Freud? A resposta do Sigmund. Ele fica chateado aí, porque na verdade a batata frita, a batata, ela é um alimento saudável. Entretanto, a batata frita, pela questão da fritura, né? A gente adiciona o óleo aí na batata, ela deixa de ser um alimento saudável, ok? Alguém tem alguma dúvida nessa questão aí de interpretação da tirinha? Alguém? Letra A? Ô tia, Oi, amor. pode repetir? Pode. Na letra A, ele quer saber por que é importante a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Como eu acabei de falar para vocês, todo alimento que a gente ingere vai influenciar no funcionamento do nosso organismo. Se a gente tem uma ingestão de alimentos saudáveis, equilibrados, provavelmente o nosso organismo também vai ter um funcionamento saudável e equilibrado. Mas se a gente ingere alimentos que não são saudáveis, provavelmente isso também vai gerar um distúrbio no nosso organismo. Então, por isso que é importante a gente fazer ingestão de alimentação equilibrada, de alimentos saudáveis, porque provavelmente o nosso organismo também vai ter um funcionamento mais equilibrado e mais saudável. Beleza, Rafael? Obrigado. De nada, meu bem. Mais alguém? Mais alguém, gente? Dúvidas? Não? Podemos Tia, continuar. Oi, amor. você pode, por favor, repetir a letra B que travou? A letra B, ele pergunta qual é a reação de Freud e a resposta de Sigmund. Ele fica chateado aí, ó, ele fica olhando, pasmo aí. Por quê? Que ele pergunta, porque o outro pergunta, a batata frita conta? E a gente sabe que na verdade não, apesar da batata ela ser um alimento saudável, a batata frita, pela fritura, né, a gente está na verdade adicionando o óleo aí à batata, ela deixa de ser um alimento saudável, ok? Então a reação dele aí é de espanto, tá bom?
Ok, meu Uma bem? dúvida. Obrigada. De nada. Existe uma coisa chamada air fry, onde você faz comida sem fritura. Isso Sim. também diminui um pouco dela ser, tipo, tão ruim pro Então, organismo? na verdade, a batata feita na air fry, ela é completamente saudável se você não adicionar o óleo, tá? Se você não adicionar o óleo, ela é saudável. Até se você der uma pinceladinha só, né, ela fica bem mais saudável do que quando você encharca ela no fogão, né? Coloca ela dentro daquela quantidade enorme Uhum. de óleo, né? Então ela é bem mais saudável, principalmente se você não adicionar nada, tá? Porque o grande problema da batata frita é justamente o óleo que você adiciona aí, que a batata ela acaba, né, puxando um pouco do óleo, e quando você come a batata frita, você, consequentemente, come também o óleo, tá? A gordura. Tá Sim, é muito bem. porque também tem algumas que eu fui fazer na air fry, quando eu coloquei de volta no papel, tava encharcada de óleo. Algumas já vêm com óleo, muito Ah, óleo. sim, não. Se você já compra aquela batata pronta, eles já colocam óleo para justamente ela ficar, dar aquele crocantezinho, né? Eles já colocam uma quantidade de gordura hidrogenada de óleo para que elas possam ficar crocantezinhas, Então, tá? mesmo se ela tiver óleo e a gente fizer na air fry, não vai mudar nada. Só o lugar onde a gente fez, né? Oi? Pergunta de novo, que ficou rápido. Mesmo se a gente, mesmo se a gente fizer aquela batata pronta na air fry, não vai mudar nada por conta que ela já vem com óleo, né? Então, ela vem com uma quantidade de óleo menor. Ela é um pouco mais saudável, vamos dizer assim, um pouquinho mais saudável do que aquela que a gente frita mesmo, encharca de óleo. Mas ela também tem uma quantidade de óleo, mas é bem menor, tá? Uhum. Então, Entendi. Muito ela obrigada. fica mais saudável do que aquela que a gente faz no fogão, tá bom? Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Mais alguém? Não? Então vamos seguir aí para a nossa última questão. Na nossa última questão, ele fala assim, ó, vagalumes, a linguagem do pisca-pisca. Descubra como vivem e por que brilham os vagalumes. Você já reparou naquele bichinho que vive piscando à noite? Você sabe por que os vagalumes piscam? Vagalume fêmea pisca para avisar o macho que ele pode se aproximar dele para o casalamento. O pisca-pisca também serve para espantar os inimigos, pois toda vez que a luz pisca, produz uma substância tóxica do corpo do vagalume. Está vendo como os animais podem se comunicar pela linguagem do pisca-pisca? Na linguagem do pisca-pisca é preciso haver combustível que não deixa faltar luz. No caso do vagalume, a luz que emitem pelos órgãos fosforescentes é o resultado de uma reação química entre várias substâncias. Essa reação ela é acelerada por uma enzima chamada luciferase, na qual uma substância de nome luciferina, o combustível da bioluminescência, é oxidado, isto é, queimada por um combustível, resultando em gás carbônico e no produto luminescente. Quem pegar na mão um vagalume aceso não vai se queimar, porque nessa reação química não há produção de calor. Por isso, a luz dos pirilampos é chamado de luz fria. Então, esse é um textinho aí que ele fala sobre os vagalumes, né? As reações químicas que acontecem para eles emitirem essa luz. E aí ele fala assim, ó, a luz do vagalume é um processo natural, que os vagalumes chamam de bioluminescência. Sobre esse fenômeno, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsa. Na letra A, ele fala assim, ó, a bioluminescência corresponde a uma transformação química verdadeiríssimo, tanto que ele fala que nós temos aí, ó, reações químicas acontecendo. No último parágrafo, ele fala, no caso dos vagalumes, a luz que emitem pelos órgãos fosforescentes é resultado de uma reação química entre várias substâncias. E a gente viu que reações químicas só acontecem em transformações químicas, ou seja, aquelas em que o nosso produto final ele é diferente do inicial, beleza? Então, na letra A, verdadeira, ok? Na letra B, ele fala assim, ó, a reação entre as substâncias ocorre com liberação de luz e calor. Errado. No texto, ele fala que a gente tem liberação de luz,
tanto que por isso que a gente chama ele de pisca-pisca, mas de calor não. Tanto que se você pegar ele na mão, você não vai se queimar, tá? Então essa informação aí, ela é falsa. Apesar da gente ter liberação de luz, a gente não tem liberação de calor, tá? Então a letra B, a alternativa é falsa. Joia? Na letra C, ele fala assim, ó. A luz desses besouros é produzida a partir de uma reação química? Perfeito. É praticamente a letra A, né? São produzidas através de reações que acontecem no corpo desses organismos, tá bom? Então tá verdadeira. Letra D. Um dos produtos da bioluminescência é o CO2. Perfeito. Quando ele fala lá no primeiro parágrafo, no último parágrafo também, ó, é oxidado, isto é, queimada por um combustível, resultando em gás carbônico e no produto luminescente, tá? Então ficou aí, ó, letra A, verdadeiro, letra B, falso, letra C, verdadeiro e a letra D também verdadeira. Belezinha? Alguém tem alguma dúvida, meninos, nessa questão aí? Vamos lá. Aberto às dúvidas. Não? Então, ó, finalizamos a nossa correção aqui, tá? Obrigado pela atenção de vocês.